Tem gente que quando ouve esse som sente uma pontada de nostalgia. E tem gente que também sente um alívio. Quem é usuário da linha 4 amarela do metrô de São Paulo sabe exatamente do que eu tô falando. Porque esse som, um clarinete tocando uma linha melódica descendente, ficou conhecido como sax da linha amarela. E dividiu opiniões durante quase 10 anos. Eu particularmente odiava, era o som da derrota. Oh, vida miserável! Mas em 2026 o som foi trocado pela nova operadora do metrô. E não só trocou esse sinal de aviso por esse, como cada estação ganhou uma assinatura sonora, uma composição exclusiva para cada parada do metrô. Quando eu soube disso, eu adorei. Finalmente alguém levou isso a sério. Porque tem um país que levou isso tão a sério que virou ciência, arte e identidade cultural. E tem uma história muito maluca por trás. Pensa comigo, você tá no metrô de Tóquio, plataforma cheia, o trem vai sair, a porta vai fechar e aí toca uma música. Não é um bip, não é um sinal, não é uma buzina. Uma melodia, começo, meio e fim. Eles chamam isso de ekimelo ou hacha melody, melodia de partida em japonês. E cada estação tem a sua, uma composição exclusiva, com referência local. A estação de Takanadobaba, que é o bairro onde foi criado o Astro Boy, toca o tema dele. A estação Ebisu, que leva o nome da cerveja Ebisu, toca o jingle usado nas propagandas de Ebisu ao longo dos anos. Uma das músicas que toca na estação de Shibuya sobe de tom porque o trem sobe uma ladeira quando sai de lá. O som conta a história do trajeto. E tem até uma linha chamada Tozai, onde cada estação toca um pedaço de uma melodia, que quando você junta, vira uma música completa. Isso é design de sistema, pensando o som como parte da arquitetura. E quem fez tudo isso? Um cara chamado Minoru Mukaiya. Ele era tecladista da Cassiopeia, uma banda de jazz fusion que bombou nos anos 80. Só que também era, desde criança, fascinado por trens. Tetsudo Otaku. Aquele cara que, viaja pra tirar foto de trem. Em 1985, ele fundou uma empresa chamada Ongakukan, que começou com aulas de música e depois fez jogos de simulação de trem. Esses simuladores foram ficando tão realistas que a JR, a Japan Railways, começou a usar para treinar os operadores. E no meio disso tudo, ele começou a compor as melodias das estações. Hoje, são mais de 200 composições distintas para 110 estações diferentes. O cara é provavelmente o músico mais ouvido no Japão. Mas peraí, por que uma empresa de transporte público investiria tanto nisso? Por que contratar um músico para compor uma melodia para cada estação? Não é uma frescura, não é um detalhe, tem ciência nisso. Em 2008 fizeram uma pesquisa na estação de Tóquio. Depois de começarem a usar as hacha melodies em algumas plataformas, notaram uma redução de 25% nas lesões e acidentes com passageiros na hora do embarque apressado. 25% de redução por causa de uma musiquinha. E por que funciona? Porque o cérebro processa o som diferente da visão. O som passa por cima dos filtros conscientes. A resposta emocional acontece antes de você pensar. Você ouve e sente, não tem intermediário. É por isso que o som certo no lugar certo muda o comportamento sem a gente perceber. Também é por isso que um jingle funciona. E isso tem nome na área de design: Earcon, que seria o equivalente auditivo de um ícone, de um icon. Icon, Earcon. Um som curto que pode comunicar um estado, uma ação ou um lugar. Sem palavra, sem texto, sem precisar que a pessoa olhe. E nesse contexto de transporte público vai além do bonito ou agradável. Tem gente que tá de fone, dormindo, lendo, conversando, pensando em outra coisa. E o som certo te avisa que você chegou na sua estação sem você precisar ficar prestando atenção. Chamam isso também de Sonic Wayfinding, que é a orientação espacial pelo uso do som. Você sabe onde você tá sem precisar olhar, só ouvindo. Tem ainda um uso das melodias nas plataformas japonesas que a gente não tem aqui no Brasil. Em vários terminais, a mesma plataforma recebe trens diferentes que vão para destinos diferentes. Aí a melodia vira informação crítica. Você não precisa caçar o nome que tá no trem e nem tentar buscar em algum painel. Pela melodia, você sabe se aquele é o seu trem ou não.
Pensa nessa situação quando você tá no piloto automático do cotidiano. Todo mundo que pega metrô e trem sabe do que eu tô falando. Você tá meio no modo zumbi, estação cheia, e esse som te guia sem esforço consciente. Tudo isso que eu tô descrevendo aqui, projetar sons que guiam comportamento, reduzem atrito, criam identidade, faz parte de UX Design, User Experience. Se você já ouviu falar nesse termo, você deve estar pensando em botões, layouts, interfaces gráficas. Mas UX, User Experience, é qualquer ponto de contato entre uma pessoa e um sistema. O metrô é um produto, a plataforma é uma interface, e o som é um elemento de design tão importante quanto a cor de um botão ou o tamanho de uma fonte. Só que muitas empresas tratam o som como detalhe, como decoração, como algo bonitinho, e não como parte de um projeto. Quem aprende a pensar assim tá na frente. Esse vídeo aqui tem apoio da EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E eles têm um curso completo de UX e UI Design, do zero até projetos completos com mentoria. Se você curte esse tipo de raciocínio, como que as coisas funcionam, como que o design afeta o comportamento, como criar experiências que fazem sentido, vale muito dar uma olhada. E a EBAC está completando 10 anos com um monte de promoção nos mais de 150 cursos que eles têm. Pega o meu cupom VASSãoMaio, sem tio, e você ainda ganha R$200 de desconto na matrícula de qualquer curso, cumulativo com os descontos do site. Vou deixar o link aqui embaixo e esse QR Code aqui também. Agora voltando para o Japão, porque não dá para entender por que as Equimelo foram tão longe sem entender o contexto. Shinjuku, que é uma das estações mais movimentadas do mundo, processa 3 milhões de passageiros por dia. Você não vai conseguir administrar esse fluxo na base do grito e da buzina. O som precisa ser eficiente, tem que comunicar rápido, sem criar pânico, sem criar estresse, sem criar ansiedade. Tem que fazer com que a pessoa embarque com calma, mesmo que o trem saia daqui a 7 segundos. E tem outra coisa que o Japão leva muito a sério, que é o omotenashi. Essa ideia de que a hospitalidade vai além do que é pedido. Pensar em cada detalhe da experiência do usuário, mesmo detalhes que ele não vai notar conscientemente. O Minoru falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que a melodia certa tem que fazer com que o passageiro se sinta parte do ritmo da cidade. Nunca ansioso, nunca apressado, mas se sentindo no fluxo. Isso é design de serviço pensado no nível mais profundo. E aqui vai um contraponto só para mostrar que o Japão às vezes não acerta também. Em 2025, a JR East começou a remover melodias de algumas linhas de Tóquio. Em algumas estações elas tinham virado ruído, estavam atrapalhando o fluxo. O que mostra que um design, mesmo que bem intencionado, tem que passar por uma reavaliação. O som, que deveria ser uma solução, pode virar um problema. Chegar no equilíbrio é uma coisa difícil. Essa mudança sonora que aconteceu aqui na linha 4 amarela em São Paulo não é uma coisa trivial. É a primeira vez que uma linha de metrô paulistano faz uma mudança de som sistemática. Um som para cada estação, sem apito, sem bip, sem um som genérico para tudo. Eles mediram o tempo de desembarque e embarque em cada estação e criaram melodias em tempos fixos. Dessa forma, as melodias indicam intuitivamente para os passageiros quanto tempo eles têm para embarcar no trem. Mas tem uma coisa, que é a reação das pessoas que ficaram tristes com o abandono desse som antigo aqui ensina sobre isso tudo. O som cria vínculo emocional, queira ou não queira. Mesmo sendo odiado por muitos, esse som antigo que foi abandonado virou parte da memória afetiva de quem pegava a linha todo dia. Isso é um sonic branding involuntário, né? Ninguém planejou criar esse apego. E criou mesmo assim, pela pura repetição e convívio. Tipo o jingle da Dolly ou da McCollar. Nenhum deles é considerado uma obra-prima do cancioneiro brasileiro. Mas pela repetição incessante, hoje em dia fazem parte da cultura de muita gente. Imagine então quando o som é projetado de forma intencional desde o começo. No fundo, todo o sistema tem um design sonoro, consciente ou inconsciente. O metrô tem, o seu celular tem, o caixa eletrônico tem, o elevador tem, a sua máquina de lavar tem design sonoro. A questão é, alguém pensou naquele som com a mesma seriedade com que pensou todo o resto? Quando pensa, geralmente funciona. Quando não pensa, pode acabar virando um clarinete que divide a população de São Paulo em duas. Depois comenta aí, tem algum som que te remete a algum lugar, a alguma coisa, alguma situação, a sua cidade, que te teleporta para algum lugar sem você querer? E se você curtiu, dá aquele like, liga o sininho, compartilha com todo mundo. Obrigado.